Qual é a essência, Marília, do que você faz? Propósito, talvez essa seja a palavra. Tudo que eu faço, todas as decisões que eu tomei até aqui, todos os passos que eu dei, o propósito sempre me encorajou. Sempre por que eu estou fazendo aquilo, a razão maior de fazer. E o propósito para mim é muito claro, Joel, é sempre servir e transbordar para as pessoas. Certo. Desde pequena eu tenho isso dentro do meu coração, eu quero ser útil. Eu lembro, criança mesmo, eu falando para mim mesma, que eu vim aqui, eu não quero passar por essa existência terrena sem deixar a minha contribuição no mundo. Eu não quero passar despercebida, eu quero deixar algo maior para as pessoas. Então, tudo que eu escolhi fazer, a medicina, depois o braço educacional, é o propósito de servir, de contribuir mais com as pessoas, sejam pacientes, sejam colegas médicos que querem crescer, que querem prosperar. É servir. Esse é o propósito de tudo. E servir com amor. E quando a gente serve com amor, a gente serve com excelência também. Fica fácil fazer excelente. Porque o amor, ele extrai o melhor de você. O propósito extrai a excelência de você. Então, quando você segue esse caminho, essa é a filosofia, a essência com a qual eu faço tudo, eu acho que não tem como dar errado. O que tira a sua energia? Sentir que eu não estou fazendo o meu melhor. Isso tira a minha energia. Todas as vezes que eu estou numa fase, e é natural isso, às vezes você está numa jornada de crescimento, principalmente você que tem dentro de você essa filosofia de entregar sempre a sua melhor performance. Às vezes, quando eu sinto que eu estou entregando menos do que eu poderia ou do que eu gostaria de entregar, isso tira um pouco a minha energia. E aí vem, aonde que você recarrega a sua energia? Onde que você restaura a energia de volta para você voltar aquele status ali de performance, de entregar o seu melhor? Aí acho que a gente tem alguns recursos. Eu recarrego a minha muito com fé, oração, acho que cada um tem a sua espiritualidade, tem sua maneira de se conectar com esse algo maior, que é o propósito maior de tudo que eu faço. Família, hoje eu tenho Heloísa, estava falando, vindo para cá para o podcast no Uber, que agora eu tenho uma coisa nova na minha vida, que todas as vezes que eu lembro dela, eu tenho uma recarga imediata de energia. É uma coisa boa, que só traz coisas boas, só me preenche de coisas boas. E ela é propósito também de continuar fazendo isso. Haroldo, eu brinco com ele que ele é meu carregador de bateria por indução. Basta eu encostar nele, a energia é recarregada, porque a presença dele é muito de paz, é muito de luz, é muito leve. Ele é tranquilo, ele é sereno, ele é esse equilíbrio, isso me recarrega também. Então, Deus, família e os meus alunos, meus mentorados, meus pacientes. Eu acho que ouvir cada pessoa que é impactada pelo meu trabalho dizer que mudou a vida, que foi transformado, transformada, que saiu de um lugar, né, de um ponto A para o ponto B, não tem melhor recarga de bateria do que essa. Isso é muito abastecedor, é como se fosse um combustível daqueles potentes que dá turbo no motor e você continua indo, a energia volta rápido e você vai-se embora. Qual foi a última coisa que você aprendeu? Eu acho que liderança é uma palavra do meu último ano, das coisas que nós estamos construindo. Ninguém cresce sozinho, a gente sabe disso. Liderança é a habilidade da escala. Então eu vim nessa trajetória de construção como médica, empresária. Primeiro a gente aprende a ser médico, a gente domina a parte técnica. Depois eu entendi que para eu crescer na minha carreira eu tinha que aprender marketing. Foi nessa sequência na minha vida. E aí eu comecei no Instagram em 2017, produzindo conteúdo e divulgando o meu trabalho. Depois eu entendi que só marketing não era suficiente. Eu precisava aprender a vender. Quanto mais eu dominasse vendas, melhor eu fazia meu marketing e mais eu conseguia transformar as pessoas. Porque sem venda não tem transformação, eu entendi. Eu estou no marketing, produzindo conteúdo gratuito para as pessoas. Eu estou ajudando, eu estou impactando. Mas o impacto maior que eu gero é depois que a venda acontece. A transformação só acontece depois da venda. E depois que eu entendi, dominei as vendas e vi o impacto disso nos meus negócios, tanto na clínica quanto nos nossos projetos de educação, na empresa PES, na mentoria, eu entendi. Todo crescimento sem liderança é limitado. Sozinho eu vou até aqui. Eu preciso de mais pessoas para potencializar. E aí eu entendi que liderança era a habilidade da escala. Só que liderar, Joel, não é fácil, porque liderar é a habilidade de você gerir pessoas, de você gerir as emoções das pessoas, de você engajar as pessoas numa visão. E você me perguntou a última coisa, eu acho que a maternidade melhorou muito a minha liderança.
depois que eu fui mãe, que eu conheci esse sentimento, eu acho que me trouxe mais empatia, entender do ser humano, me trouxe mais sensibilidade, me trouxe mais maturidade, me trouxe mais feeling. Eu acho que isso se refletiu na minha liderança dos times, dos negócios, da minha equipe, dos meus clientes também. Então, talvez eu continue aprendendo. A última coisa que eu aprendi, eu estou em processo de aprendizado, eu diria liderança. Essa é a habilidade do momento. Lá em Natal, eu já tinha esse incômodo dentro de mim, de querer crescer, de querer expandir. Eu já olhava para as pessoas ali, muitas vezes, não para as pessoas exatamente na cidade, mas existia algo dentro de mim que queria mais. E eu entendi que para eu chegar nesse mais, eu precisava me conectar com as pessoas certas. Eu precisava mudar de ambiente. E há 2, 3 anos, que foi esse período que você mencionou, eu tomei uma decisão intencional de me colocar em ambientes de crescimento. Há 3 anos eu entrei no Clex Club, por exemplo. Uma mentoria para empresários em geral, médicos e não médicos de diversos setores, um valor de investimento naquele momento que talvez chocaria as pessoas até hoje. Investi na época 250 mil no ano para fazer parte do Clex. E isso tudo foi a partir dali que as mudanças começaram a acontecer. Porque ninguém cresce sozinho. Então você precisa mesmo de estar conectado com as pessoas certas. Visão a gente pega emprestado. Modelo mental a gente capta convivendo com as pessoas que têm o modelo mental que a gente gostaria de ter. Então depois desse passo de entrar no Clex e me conectar com essas pessoas, todo o resto aconteceu. Expansão de mentalidade, expansão dos negócios, aumento dos tickets dos meus produtos, aumento de faturamento das nossas empresas. Isso mexeu na dinâmica da nossa família. Haroldo, que sempre me apoiou em tudo, meu marido apoiador, se tornou meu sócio também. A gente sempre teve um respeito muito grande entre nós mesmos, era um combinado nosso, de cada um segue seu caminho e a gente respeita a escolha do outro e a gente apoia um ao outro. Mas depois que eu entrei na ambiência de crescimento e eu vi, eu ganhei velocidade de crescimento e chegou num ponto que o negócio estava tão grande que pedia ele junto. E aí a gente precisou tomar decisões para que ele viesse junto e a coisa caminhasse. Então esse foi o maior salto, eu acho que foi me colocar em ambiências de crescimento e o alinhamento do casal na direção do crescimento. Foi isso que resultou no crescimento maior nos últimos 2 ou 3 anos. Ponto cego, só uma observação, né? A gente erra por ponto cego, a gente erra por ego, a gente erra por interferência. Ninguém acorda para errar, ninguém sai de casa e fala, poxa, eu vou errar. Então a gente erra por basicamente essas 3 situações. E ponto cego é tudo aquilo que existe, só que a gente não vê. E aquilo que existe e a gente não vê interfere a nossa vida. E é um ponto cego, eu não sei. Por isso que eu não sofro. Aí você entra num ambiente, esse ambiente revela algumas coisas para você, uau, isso aqui eu não faço, isso aqui eu não estava vendo. Aí você identificou esse ponto cego, resolveu e cresceu. Nenhuma resposta está na ponta da língua, eu tenho que pensar para responder. Ponto cego, o primeiro ponto cego que a ambiência de crescimento me trouxe foi mostrar o quão pequena era a minha ambição. Então a ambição para mim, eu me achava uma pessoa ambiciosa. Porque a minha referência de governador do CFT Rosado, por exemplo, da minha cidade, da minha família, das pessoas com quem eu tinha oportunidade de conhecer, eram baixas. Então, como eu já sonhava mais alto, digamos assim, eu já me considerava uma pessoa ambiciosa. E quando eu cheguei nessa ambiência de crescimento, eu percebi que a minha ambição era nada. Foi um choque, assim. Foi um pá! E eu comecei a olhar diferente. Eu acredito muito na frase do Albert Einstein. Quando você vê, não dá para desver. É uma mudança irreversível. E a mente que se expande, ela jamais volta ao tamanho original. Eu considero que a minha mentalidade expandiu. E aí eu enxerguei o quanto a minha ambição era baixa e o quanto ela poderia ser maior. E para eu materializar a minha ambição do tamanho que eu estava vendo, eu precisava me desenvolver muito e existia uma jornada de crescimento, inclusive com tempo, e havia um tempo para que as coisas pudessem, ao ser executadas, gerar o resultado e a gente chegar lá. Então hoje a visão que eu tenho, o objetivo que eu tenho de crescimento é muito,
É inimaginável há alguns anos atrás, por exemplo.